Olá! Estamos começando a nossa maratona Novo Olhar sobre seus chakras. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês falando sobre chakras. E por que um novo olhar sobre seus chakras? Normalmente, quando a gente fala em chakras, quando a gente estuda sobre esse assunto, a gente foca no corpo físico. A gente vai olhar quais são os órgãos relacionados, quais são as possíveis doenças que a gente pode ter quando a gente está com eles em desequilíbrio. Mas os nossos chakras trazem muito mais informações do que a gente pode imaginar. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Então eu vou compartilhar minha tela com vocês agora. Então, recapitulando, né, nós vamos falar aqui sobre chakras. E meu nome é Aline, eu sou mestra em Reiki. E eu vou começar, então, falando um pouquinho sobre mim. Quem sou eu? Quem é essa pessoa aí que veio falar com vocês, que veio falar sobre chakras hoje com vocês? Então, meu nome é Aline, né? Aline Simões Pires, e eu sou terapeuta holística, mestra em Reiki, numeróloga e tantas outras coisas. E eu vou contar um pouquinho sobre a minha jornada, sobre a minha caminhada, tá? Eu tenho duas graduações, eu sou formada em História e em Sistemas de Informação, nada a ver uma coisa com a outra, mas vocês já vão entender por quê. Tá? Então, eu sou gaúcha, eu sou apaixonada pela minha terra, eu tenho orgulho de ser gaúcha, eu acho que todo gaúcho acaba, de certa forma, tendo esse orgulho, é muito nosso. Eu amo inverno, amo chocolate. Isso é só para a gente ir descontraindo, tá? Para a gente poder começar. Então, eu fiz. O meu sonho quando criança era ser dentista. Acho que eu já falei várias vezes aqui sobre isso com vocês, né? Mas um belo dia, estou eu lá no Museu de Tecnologia da PUC do Rio Grande do Sul e eu tinha uma imagem mostrando uma cirurgia dentária. E eu morro de pânico de agulha. E quando eu vi aquela cirurgia, eu pensei, eu não quero mais isso. E aí, como eu tinha feito intercâmbio no ano anterior, eu fiz intercâmbio para a Bélgica entre 2013 e 2004. Sim, muito maluco, mas isso eu conto outra hora. E aí eu voltei de lá, apaixonada pela história, e eu acabei então fazendo faculdade de história. Eu fiquei na história durante muitos anos, né? Eu fiz a graduação, fiz especialização, e aí eu comecei o mestrado, na metade do mestrado eu fui dar aula. Foram 3 meses de experiência, que pareceu 10 anos, foi tão traumático. Eu chegava todos os dias em casa rouca, irritada, estressada, e não tinha nada que fizesse com que os alunos ficassem quietos. Sim, faltava domínio de classe, eu era muito nova na época. E aí, um belo dia, ou não tão belo, eu sofri um acidente de carro. Eu brinco que foi uma experiência de quase morte. Apesar de eu ter só trincado a bacia, o carro foi perda total. Então, de certa forma, o carro morreu. Mas, enfim. E isso me trouxe de volta para a realidade. E eu percebi que eu não queria morrer dando aula. Olha que maluco. E aí, então, eu resolvi fazer uma outra graduação. Como meu pai era da área de tecnologia, eu acabei indo para o mesmo caminho. Meu sonho não, meu objetivo na época era me tornar gerente de projetos. Então, eu fiz sistemas de informação, trabalhei em três multinacionais, foi uma experiência bacana, mas chegou um belo dia que aquilo não servia mais para mim. E um pouco antes disso acontecer, eu fui iniciada no Reiki, eu ganhei de presente o curso da minha mãe, o Reiki 1, e aquilo mexeu muito comigo. Aquilo me tocou de tal forma que parecia que, não sei, que aquilo estava conversando comigo. Então, eu acabei depois fazendo o nível 2, e aí sim, aí não tinha mais como eu voltar para aquela caixinha que eu já estava há muito tempo. Eu me formei em 2018, fiquei ainda um tempo tentando ali, me esforçando para continuar naquela empresa, naquela multinacional que eu estava, mas não tinha mais como. E aí, quando chegou as minhas férias em setembro daquele ano, lembra que eu me formei no início de 2018, né? Então, em setembro de 2018, eu entrei em férias e eu vi que eu não queria mais, porque eu vivia doente. Cada semana era uma coisa diferente. Uma semana era dor de garganta, na outra era febre, na outra era dor de garganta, na outra era febre, dor nas costas. Eu vivia com dor em algum lugar ou doente. Ou seja, aquilo não estava me fazendo bem. Então, quando eu entrei em férias, eu decidi que eu não ia mais voltar para a área de tecnologia. Eu pedi demissão, em seguida que eu voltei de férias, tive que ficar mais 10 dias e foram os dias mais longos da minha vida. Parecia que não ia acabar nunca, para vocês verem como aquilo estava me fazendo mal. E aí eu saí da área de tecnologia
decidida, então, que eu ia me tornar terapeuta holística, que eu ia fazer com que outras pessoas também tivessem essa percepção de que a vida não é para ser algo sofrido, não é para ser algo tão difícil. E que a gente pode sim ser feliz, desde que a gente faça coisas que estejam de acordo com os nossos valores, que estejam de acordo com o que a gente realmente é e do que a gente realmente quer. E aí, então, quando eu pedi demissão, eu não tinha clientes, eu não tinha espaço para atender, eu não tinha nada, mas eu botei a minha cara na tapa e comecei. E foi muito bom, né? Eu estou nessa caminhada já fazem 2 anos e meio, fazendo os cálculos aqui. E está sendo muito transformador. Eu adoro ver a transformação dos meus clientes a cada dia. Então, essa sou eu. Eu queria contar um pouquinho sobre mim. Então, eu falei aqui, né? Eu sou mestra em Reiki e por isso que eu vou falar sobre chakras, porque chakras é um dos temas mais falados dentro do Reiki, apesar de não ser o mais importante. Então, vamos lá. O que você deve esperar? O que esperar, então, da nossa jornada não, da nossa maratona? Vocês vão entender aqui o que são chakras, já já, tá? A gente vai identificar onde é que estão os nossos desequilíbrios. A gente vai entender como esses desequilíbrios dos nossos chakras influenciam na nossa vida. Eu falei ali no comecinho que não é só físico, é muito mais do que isso. Vocês já já vão entender por que eu tô falando assim. Vocês vão aprender a se auto-observar. E se tem algum ganho maior, eu acho que é esse, tá? E vocês vão ter acesso, então, a uma oferta incrível para minha formação de chakra terapia lá no final da nossa maratona, tá bom? Então, fica aí comigo, já aproveita e separa papel e caneta, porque ao longo dos nossos encontros você vai aprender muita coisa, não só sobre chakras, mas principalmente sobre você. Então, anota todos os insights que você tiver. Se for necessário, dá um pause aqui no vídeo, corre ali e pega papel e caneta, tá bom? Eu sei que o seu tempo é importante, então eu vou fazer os encontros não tão longos, né? No máximo 40 minutos para nossa entrega aqui. Então, quando for assistir essa aula, esse encontro, se programa, tá? Separa um tempinho para fazer só isso, esquece o resto nesse momento e vem comigo. Então, vamos ao que interessa. O que são chakras? O que são chakras? De onde eles vêm? Do que se alimentam? É sobre isso que a gente vai começar, então, aqui falando no dia de hoje. Então, chakras são rodas da vida. São centros de energia que a gente tem ao longo de todo o nosso corpo. E são essas rodas que vão alimentar todos os nossos órgãos energeticamente, tá? Então, são essas rodas que, quando elas giram, elas estimulam aí a produção de hormônios e influenciam no pleno funcionamento de todo o nosso corpo, do nosso corpo físico. Mas é muito mais do que isso. Esses centros de energia, eles controlam todos os aspectos aí da nossa vida, da nossa mente, das nossas emoções, da nossa vida espiritual e também do nosso corpo físico. Percebam como é muito mais do que a gente imaginava, né? Então, vamos continuando. Então, o que são chakras? Onde vivem? Né? Do que se alimentam? Isso foi uma brincadeira, mas vamos lá. Então, onde eles vivem? Como eu já comentei, eles ficam ao longo de todo o nosso corpo, mas essas bolinhas coloridas, elas que aparecem na imagem que vocês estão vendo aqui, estão vendo essa menina? Tem 7 bolinhas coloridas ali, estão vendo? Então, essas bolinhas coloridas, elas são os 7 principais chakras. E nós vamos falar sobre eles já já. Mas vamos lá. O ponto vermelho, que você está vendo na imagem, é conhecido como chakra básico. E ele fica na base da nossa coluna, na região do períneo. Na sequência, a gente tem ali um pontinho laranja, que é localizado na região logo abaixo do umbigo, tá? São 3 dedos abaixo do umbigo. E ele é conhecido como chakra umbilical. Depois a gente tem um pontinho amarelo ali, tá vendo na imagem? Ele é conhecido então como chakra do plexo solar.
e ele fica localizado próximo à boca do estômago. Então, são uns 3, 4 dedos acima do umbigo. Depois você tem ali uma bolinha verde, que é conhecida como chakra cardíaco, e ele fica localizado no centro do peito. Aí a gente chega ali na bolinha azul celeste, azul claro, tá vendo? E ela fica na região da garganta. E o nome do chakra é laríngeo. Depois a gente chega no chakra frontal, que é representado pelo ponto azul índigo, que é um azul parecido com a tampa da caneta Bic. E ele fica localizado, então, entre as sobrancelhas. Ele também é conhecido como terceiro olho. E, por fim, mas não menos importante, fica o chakra coronário, que representa a cor violeta e fica no topo da cabeça, aqui, como se fosse uma coroa. E do que se alimentam os chakras, então? Foi uma brincadeira, né? Mas vamos lá. Como eu comentei há pouco, os chakras, eles levam energia para cada partezinha do nosso corpo. Logo, eles se alimentam de energia. E se estivermos com algum tipo de desequilíbrio energético, a gente pode sofrer com bloqueios energéticos, o que vai acabar dificultando a passagem dessa energia pelos nossos órgãos. Então, dificultando o estímulo das glândulas, o que em um longo prazo, tá? Não é de hoje para amanhã, pode acabar nos levando ao adoecimento. Não é algo que acontece de um dia para o outro, leva tempo. Então, quanto antes a gente identificar os desequilíbrios que a gente tem dos nossos chakras, melhor, né? Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque num primeiro momento a gente acha que os chakras estão relacionados somente com o corpo físico, mas os sintomas dos desequilíbrios surgem bem antes, nas nossas emoções, nos nossos comportamentos, na nossa mente, ou até mesmo na nossa vida espiritual. Então, sem mais delongas, vamos começar. E o que a gente vai fazer agora, tá? Agora a gente vai escanear os nossos chakras. Você já escaneou um documento em uma impressora? Alguma vez na tua vida? Então, talvez você saiba como funciona, né? Você coloca a folha de papel ali na impressora e vem uma luzinha aqui, e essa luzinha vai capturando aí a imagem, e no final ela imprime exatamente aquela imagem, né? A gente não vai imprimir a imagem aqui no final, mas o que a gente vai fazer agora é uma espécie de escaneamento da nossa aura. Então, eu vou ir falando sobre cada um dos 7 principais chakras, alguns aspectos dos desequilíbrios mais comuns, e eu quero que você vá se observando. Verifica se você está experimentando algum desses desequilíbrios enquanto eu vou falando, tá? Então, agora, pega aquele papel e caneta que eu pedi para você separar e vai anotando o que você for percebendo em você, tá bom? Então, vamos utilizar essas informações em outro momento da nossa maratona. Anota tudo que vier de insight, tudo que você identificar. Ah, isso daqui é um desequilíbrio que eu tenho. Ah, isso daqui não, isso daqui tá ok. O que tá ok não precisa anotar, né? Mas, de qualquer forma, vá anotando as percepções que você for tendo, os insights que você for tendo ao longo da nossa conversa aqui, tá bom? Então, vamos começar. E a gente começa aqui pelo chakra básico, que é o primeiro deles. Mas, Aline, o primeiro não é no topo da cabeça? Não, aqui a gente começa ao contrário. A gente vem da terra, que é o que está relacionado com o chakra básico, até chegar no chakra coronário, tá bom? Então, esse chakra, ele está associado à nossa sobrevivência na terra. Então, perceba, você tem tudo que precisa para sua subsistência? Você tem casa? Comida? Como é que está a tua vida financeira? Vai observando, tá? A tua vida financeira tá bem? Ou parece uma montanha russa? Tipo, hoje tem, amanhã não tem. Hoje tem, amanhã não tem. Você se sente seguro, segura? Ou parece que tem sempre algum perigo iminente? E a paciência, hein? Como é que anda? Você costuma sentir raiva com muita frequência? Vai observando, tá? Você sente que você tem uma base firme para conseguir dar os próximos passos rumo aos teus sonhos e teus objetivos? Passos firmes, tá? Aqui não é aquele, ai, tenho medo, não sei se vou, não vou, não vou. Isso não é passo firme. É aquela certeza de botar o pezinho, mesmo que não tenha o chão embaixo. Você é amiga do dinheiro?
amigo do dinheiro, do mundo material? Ou você está apenas buscando o mundo espiritual e ignora que você vive hoje em um planeta chamado Terra? Vai anotando quais são as percepções, tá bom? O que você está sentindo em relação a tudo isso que eu estou falando. E aí a gente sobe um pouquinho, a gente avança e chega agora no chakra umbilical, que é o nosso segundo chakra. E vamos observar como é que ele está. Esse chakra, ele está associado ao prazer. Não é só prazer sexual, tá? Então você sente prazer em estar viva? Estar vivo? Ou você fica complicando as coisas, criando monstros no armário, que nem a gente fazia quando era criança? Vai pensando, tá? Analisa tudo aí, porque eu quero saber. Eu não, né? Você precisa saber como é que você está em relação a tudo isso, quais são esses desequilíbrios que você está enfrentando. Porque a gente vai falar sobre isso mais para frente, tá? Então eu preciso que você se observe nesse momento. Eu não estou falando aqui apenas do prazer sexual, como eu disse. E aí a pergunta é: você tem momentos de prazer no seu dia a dia? Pequenos momentos. Você consegue valorizar as pequenas coisas? Ou você está sempre buscando algo lá fora, você está sempre buscando mais, 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 e não consegue nem comemorar as pequenas conquistas? E as tuas emoções, hein? Você costuma guardar tudo para ti? Ou você expõe, se expressa os teus sentimentos? Cuidado aqui com a água parada, tá? Esses sentimentos guardados, eles vão se transformando no nosso corpo em água retida, em água parada, o que vai criando inchaço e estufamento. Então observa aí como é que está essa região também, né? Lembrando que água parada dá dengue, não, água parada apodrece e não é o que a gente quer para nós. Então, se você hoje não consegue fazer isso, de expressar os seus sentimentos e fica guardando tudo para você, muito cuidado, tá? Outra coisa, você sente que o que você é e faz é suficiente? Ou você fica se cobrando demais? Você sabe respeitar os seus limites? Tem momentos para descansar, para comer, para se exercitar, para se divertir? Ou é só trabalho, 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 trabalho? Lembra? A vida não é só trabalho. Como é que você se sente ao ouvir essa frase? Tem muito a ver com esse chakra. Então, se para você gera algum desconforto eu dizer a vida não é só trabalho, acende uma luzinha vermelha aí, anota isso no papel, que mais para frente a gente vai utilizar, tá bom? E aí agora a gente chega no plexo solar, nessa bolinha amarela. Tá vendo ali? Esse chakra, ele fala de autoconfiança e de poder pessoal. E aí, quanto sim você tem dito querendo dizer não? Apenas nesse último mês. Observa aí. Para e pensa um pouquinho. Quantas vezes alguém te pediu algo e tu queria muito dizer não, mas não conseguiu e fez mesmo contrariado, tá? Vai observando. Quantas vezes, hein? Tenho certeza que não foi uma nem duas. Foi mais. Você acredita no seu potencial? Você acredita que você tem valor? Ou você fica se diminuindo, se encolhendo, se escondendo? O quanto você respeita a sua identidade, os teus valores, as tuas vontades? Isso também tem a ver com esse chakra. Você é incrível. Tô falando contigo aí, contigo mesmo. Você é incrível. E aí, ao ouvir isso, como você se sente? Se você se sente bem e você concorda com isso, então estamos bem nesse chakra. Mas se você ficou meio desconfortável, já sabemos. Aí os elogios. Você consegue ouvir? Aceita receber elogios? Ou se alguém fala assim, ai, que bonita a tua blusa, tu pega e diz assim, ai, não, foi bem baratinha, comprei na promoção. Alguém elogia teu cabelo, ah, é que eu lavei no salão. Tipo, tu não consegue receber um elogio? Então, também, anota aí. Se você sentiu isso, escreve aí no papel. Não sei receber elogios, tá? E vamos para o nosso próximo chakra, que é o chakra cardíaco. Vamos observar como esse chakra está. Esse é o nosso quarto chakra já. E aqui a gente está falando do chakra do amor.
Você consegue sentir amor? Mas você consegue amar incondicionalmente? O amor é o tônico para a nossa vida. E ele está associado a esse chakra. Você se ama? Você se cuida? Não estou falando aqui de passar batom, de arrumar o cabelo. É muito mais do que isso, tá? Você só vai se amar o outro de verdade quando você começar a se amar. Você se ama? Vou perguntar de novo. Você se ama? Pensa nisso, tá? E se amar aqui é saber dizer não. É saber quando é hora de encerrar um ciclo para começar algo novo na nossa jornada. É saber quando é o momento de sair de uma situação difícil, de sair de um emprego que não te faz bem. E por aí vai. São tantas coisas, né? E aí, outra pergunta: você convive com outras pessoas ou é do tipo que se isola? Eu sei, você vai ter mais. A gente não tem mais o churrasco com os amigos, mas tem outras formas aí da gente se relacionar hoje em dia. É nos relacionamentos, nas trocas com as outras pessoas que a gente pode desenvolver o nosso amor e, com isso, ser feliz de verdade. Essa é a única forma, guris, da gente ser feliz de verdade. Então, te observa aí, vai percebendo e vamos para o nosso próximo chakra. E agora, a gente chegou no nosso chakra laríngeo, o quinto chakra da nossa lista. E como será que está esse chakra? Chakra laríngeo. Esse chakra, então, ele está associado à nossa comunicação. Como é a sua comunicação hoje em dia? Ela é clara, verdadeira? Essa comunicação que a gente fala aqui é muito mais do que falar, né? Todos nós nos comunicamos o tempo todo. Todo mundo fala, né? Um monte de M, mas fala. Mas a pergunta é: nós somos verdadeiros na nossa comunicação? Sabe aquela expressão engolir sapos? Será que isso faz bem? O que você acha? Quantas vezes sentimos como se estivéssemos com uma bola de pelo na garganta que nos impede de falar o que a gente realmente está pensando e sentindo? Isso é um desequilíbrio, tá? Isso pode ser um bloqueio. Então, aqui eu não estou falando para sair causando sincericídio por aí. Sincericídio era um termo que a gente usava quando eu trabalhava em outra empresa, na Dell. Que significa tu falar independente do outro receber bem, de outro estar pronto para receber aquilo. E às vezes tu nem está sendo verdadeiro, tu está só sendo carrasco, está sendo meio cruelzinho aí, tá? Mas também não acho justo, né, contigo, guardar tudo, simplesmente aceitar as opiniões dos outros e ficar ali muda no cantinho, bem quietinha. Não, não é isso que eu tô falando. Então, é falar, mas falar com sinceridade, sendo verdadeiro. Estou pensando na melhor forma de explicar isso para vocês entenderem. Então, eu preciso ser verdadeiro na minha comunicação. A pessoa te fala, tu quer tal coisa? Dentro é não, mas aí tu pega e diz sim. Tu não foi verdadeiro na comunicação. Tu odiou o cabelo da pessoa, tem tantas outras coisas para elogiar, tu vai lá e diz, ai, que bonito teu cabelo. E é mentira, não mente para ti, mas também não mente para os outros, tá? Então, outro ponto que está associado a esse chakra é a criatividade. Você se considera uma pessoa criativa? Você costuma ter ideias diferentes, inovadoras para solucionar problemas? Aqui não é só nas artes, tá? Você pode ser criativo na forma como você se organiza, de organizar as tarefas, de limpar a casa, como você educa os seus filhos, como você apresenta soluções na empresa. Então, o chakra laríngeo tem a ver com a nossa comunicação mais pura, divina, de certa forma. Por isso, é a partir deste chakra que nós trabalhamos a nossa criatividade. E aí, agora, a gente chega no nosso chakra frontal. Já estamos nos encaminhando para o final, tá? Então, o nosso terceiro olho, como será que ele está? Vamos observar. Esse chakra, ele é o centro de controle da nossa mente. É a partir dele que a gente vai desenvolver a nossa intuição e também a nossa sabedoria. É a partir desse chakra que a gente inicia a busca profunda por quem nós somos. O nosso sistema de crenças é definido a partir desse chakra também. Então vamos lá, no que você acredita? Qual a sua visão de mundo? Você é mais otimista ou pessimista?
O que você pensa e crê vai desenhando a tua realidade. Então, escolha com muito cuidado o alimento para sua mente, tá? Quando você faz uma meditação guiada, você consegue imaginar, visualizar as coisas com facilidade? Ou você é daquele tipo que, quando começa uma meditação guiada, enxerga tudo preto e não consegue sair daquilo? Quando você faz uma, né, você consegue imaginar, visualizar, você consegue hoje definir o que faz bem ou não para ti mesma, para ti mesmo. O que gera alegria, saúde, bem-estar, conforto? Você tem sede de conhecimento? Você consegue identificar o que vai ser benéfico ou perda de tempo para você? Tudo isso tem a ver com o nosso chakra frontal. E mais do que isso, né? Aqui a gente tem também a nossa intuição. Então você recebe inspiração em algum momento aí do teu dia? Você escuta essa intuição? Observa isso também, tá? E aí a gente chega no nosso sétimo e último chakra, que é o chakra coronário. E como será que está esse chakra? Nosso último chakra é o que nos conecta com o mundo espiritual. Como é que é a sua relação com Deus, com a espiritualidade? Como você vê os desafios da sua vida? Você consegue entender que eles trazem aprendizados? Ou você fica ali esbravejando a cada novo desafio que surge? Você confia nos movimentos naturais da vida? Ou você fica tentando controlar tudo e todos? Observa. Você confia que as coisas acontecem quando e como elas têm que acontecer? Acho que você já entendeu, né? E aí, como é que foi fazer esse escaneamento da sua aura? Percebe que aqui nós não falamos sobre situações do corpo físico, né? Não é o nosso objetivo nessa maratona. Aqui o objetivo é a gente ir olhando para o resto, né? Olhando para o nosso comportamento, para a nossa mente, observando como é que está, como é que estão os nossos chakras de acordo com essa nova ótica que eu estou trazendo aqui para vocês, tá bom? E aí, agora me conta como é que foi o primeiro dia? Aprendeu algo novo? Amanhã tem muito mais, mas antes comenta aqui, coloca aqui nos comentários, tá? Como é que foi para você? O que você aprendeu? Que eu quero muito saber. E amanhã nós vamos falar sobre as relações, a relação dos nossos chakras com as nossas emoções. Então não perca, tá? A gente tem bastante coisa ainda para falar, mas por hoje o que eu tinha para trazer era isso. Espero que você tenha gostado e não esqueça de comentar, tá bom? Eu quero saber como é que foi essa experiência para você. E nos vemos amanhã. Tchau, tchau.